Preserve a tua vida com Deus, querido. A nossa arte, é como a gente cantou aqui, a nossa música, o nosso teatro, a nossa arte de forma geral, ela faz parte de uma cultura do reino. Então, a nossa arte exalta a cultura do reino, assim como a arte no mundo exalta a cultura do mundo. Fala das coisas do mundo. Então, a nossa lei qual é? A nossa lei é o governo de Deus. Amém, queridos? A nossa ética são os valores morais que orientam o comportamento no reino de Deus. Os nossos valores morais estão na palavra de Deus. É por isso que a gente faz as coisas dentro dos padrões de Deus. No que diz respeito ao casamento, né? A gente anda dentro dos padrões de Deus. A gente não vive juntado, a gente se casa. A gente se casa diante de Deus e diante dos homens. É a palavra de Deus, isso agrada a Deus. O contrário disso desagrada a Deus. É por isso que a gente viu vários irmãos aqui, né, que temem ao Senhor, colocando a sua vida em dia. Isso é cultura do reino, diga glória a Deus, meu amado. E não tem mudança, não tem jeitinho. Não tem jeitinho para isso. Ou você acerta ou você está errado. É simples assim. E não adianta porque Deus não entende. Sabe o que Deus entende? Fidelidade. Amém, meu amado? É o que Deus entende. Deus não entende jeitinho. Deus entende fidelidade. Deus não entende o teu sentimento. O que eu tenho sentimento. Então os teus sentimentos são enganosos, a Bíblia diz. O coração do homem é enganoso. Sabe o que a Bíblia diz, querido? A Bíblia diz que Deus é santo. E Ele continua sendo santo. E onde não tem as coisas do jeito dele, Ele sai. Ele não está presente. A oração não passa do teto, não acontece nada. Você está por conta. Agora, quando a gente, como eu preguei a semana passada, quando a gente faz do jeito de Deus, aí Ele trabalha a nosso favor. Amém, amado? Eu preciso preparar a igreja para o dia do Senhor. Então não posso alisar a cabeça de ninguém não, irmão. Eu sou pastor e eu preciso pregar a coisa certa. E aqui nós precisamos entender, reino de Deus é a forma de Deus fazer as coisas. São os pensamentos de Deus, não os nossos. São os sentimentos de Deus, não os nossos. Então, querido, veja só. A cultura do reino de Deus é baseada na autoridade e no governo de Deus. Os padrões do reino de Deus são opostos aos padrões do mundo. O que o mundo acha normal, para nós não é. No mundo é normal juntar, no reino de Deus não. Então veja só, nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno, é o que diz 1 João. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então existe um sistema maligno conduzindo as coisas na terra. Então a gente tem que tomar cuidado, porque enquanto estamos no mundo, somos o sal da terra. Amém, amados? Mas se o sal não dá sabor, não serve para nada. O que é o sal dar sabor? É a gente deixar claro qual é o nosso estilo de vida e que esse estilo de vida fique notório aos homens. Aí você está dando sabor, você está sendo um sal que dá sabor. Agora, se as pessoas olham você, que se diz cristão e vê a tua vida toda torta, você está servindo de escândalo para o reino de Deus. E quem serve de escândalo terá o peso da mão do Senhor sobre sua vida. Sabe o que diz 1 João 2,15? Não amem o mundo, nem o jeito do mundo. E porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia, querido, amemos a Deus. Aleluia. Amém? Deixa eu te dar uma dica que a gente dá sempre, e isso é saudável. Querido, não fique vendo notícias ruins o tempo todo. É bom a gente assistir um jornal, ver o que está acontecendo, mas não fique se alimentando do caos. Amém, amado? Sabe qual que é a notícia do nosso jornal celestial? A vinda do grande rei. Aleluia! Sabe qual é a notícia? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
São as notícias do reino. Caíram 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Sabe qual é a notícia do reino? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, vão subir como águias, vão correr e não se cansarão. Essas são as notícias do reino, meu amado. Sabe qual é a outra notícia do reino? Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. São notícias do reino. Tem alegria aqui hoje pela manhã? Aleluia! Se alegre no Senhor, meu querido. Eu quero incentivá-la a permanecer firme. Isso tudo que eu estou falando aqui faz parte do reino. É para te alegrar. E se alguma coisa fala com você, amém. O que você faz? Como diz Hebreus. Recebeu a palavra, a exortação, deixa que ela trata com você e corrija você. Aí vai produzir bênção na tua vida. Você vai estar protegido, você vai estar guardado. E quando o Senhor vier buscar a sua igreja, subiremos aos céus, aleluia! É isso, meu amado. Então veja, olha o que Deus diz, isso é tremendo. Porque eu estou falando da cultura do reino. Na cultura do reino nós temos valores que são cristãos, não são os valores pagãos, são valores cristãos. Nós temos um padrão ético, moral, nós amamos a Deus. Quem ama a Deus aqui, aleluia. Nós amamos a Deus, nós temos um estilo de vida e de relacionamentos que são dignos. Porque, sabe, querido, Pedro escreve para nós oferecermos ao Senhor um sacrifício aceitável. Aquilo que a gente oferece para Deus tem que ser aceitável. Deus olha o sacrifício e fala, peraí, esse estilo de vida não é aceitável para mim não. O nosso estilo de vida tem que ser aceitável. A nossa vida, o que a gente está fazendo, o jeito que a gente está vivendo no nosso dia a dia, tem que estar sendo uma oferta. E Deus tem que receber aquela oferta e dizer, essa oferta está aprovada. E se for aprovada, vai resultar em bênção. Você quer destravamento na tua vida? Que Deus abra portas para você? Então vai do jeito de Deus. Porque do jeito de Deus vale a pena. Às vezes o jeito de Deus, querido, a Bíblia diz que o caminho é estreito. Como que foi? Eu falei da vida de José, vou lembrar você. Como foi a vida de José? Começou no estreito e foi estreito até ele chegar no trono lá de ser governador do Egito. Mas ele começou com 17 anos no estreito, foi vendido pelos irmãos, abandonado pela família. Quer coisa mais estreita que isso? Mas era plano de Deus e Deus queria que fosse assim. Deus conduziu para que fosse assim. Por quê? Porque tinha algo lá na frente, mas precisava passar por isso. Ele ia ser trabalhado. Lembra o que aconteceu com José? Depois ele foi para a casa de Potifar, vendido. Aprendeu a trabalhar com riqueza. E ele se deu tão bem ali, 1 ano na casa de Potifar, ele se deu tão bem, que as riquezas de Potifar aumentaram. E aí Potifar viu que, primeiro Potifar viu que o que José fazia dava certo. Colocou ele para governar tudo que ele tinha. Brincadeira, Fê. Colocou para ele governar tudo que ele tinha. E aí Potifar se deu bem porque José estava cuidando das finanças dele. José aprendeu a lidar com fartura. Mas depois, fazia parte do plano de Deus, José aprender a lidar com a escassez. Aí era o tempo de José ir para a prisão. E para lidar com a escassez, o treinamento tem que ser maior. Então foi 1 ano de treinamento para lidar com fartura. E foram 12 anos aprendendo a lidar com a escassez. E ele fez a cadeia onde ele estava preso ali, ele administrou tudo. E se deu bem. Por 12 anos. Fazia parte do plano de Deus. 10 anos ele ficou ali. Quando ele revelou o sonho do copeiro, e ele falou assim, o padeiro você já era, copeiro você vai ficar. Mas quando chegar lá, lembra de mim, fala de mim lá para Faraó. Mas não era plano de Deus, porque se fosse naquela hora, o Faraó ainda não tinha sonhado, ele não tinha o que revelar, e o plano não ia concluir. Então, Deus permitiu que o copeiro se esquecesse também de José, por 2 anos. Tudo parte do plano, caminho estreito. Só que sabe o que aconteceu? Depois de 13 anos de treinamento, ele chega, revela o sonho de Faraó,
E aí o que acontece? Ele assume o governo da maior nação da época e tinha aprendido a lidar com fartura e com escassez. Aí ele esteve 7 anos de fartura, lidando com tudo corretamente, porque aprendeu a lidar com fartura. E depois 7 anos de escassez, ele alimentou a terra porque sabia lidar com a escassez. Tudo plano de Deus, só que foi pelo estreito. Só que o caminho estreito leva à bênção, leva à vitória, leva à conquista. Então vale a pena, querido, você permanecer firme. A porta larga, muitos entram por ela. O caminho estreito, poucos encontram. Então, querido, permaneça aí no caminho estreito. O Senhor está com você, te guardando, te ajudando, e tem plano e projeto para a tua vida. Aleluia! Às vezes a gente quer pegar atalho, a gente quer fazer do nosso jeito. Não quero esperar. Se José não esperasse o tempo certo, se ele forçasse a barra para alguma coisa, não teria desfrutado do plano. Mas ele esperou, ele confiou. Sabe, querido, cultura do reino de Deus. Quando a gente faz do jeito dele, vai dar certo. Ainda que você tenha que esperar. Então espera e confia no Senhor, porque a tua confiança vai trazer recompensa. Aleluia! Então, meu querido, dá um aleluia forte aí. Aleluia! Glória a Deus. E aí o Senhor diz aqui, ó. Ezequiel 11:20. Então, ele está falando aqui, ó, de o povo que ele quer. Olha, eles então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? Significa que Deus está dizendo aqui que Ele quer um povo que esteja agindo segundo o que Ele fala. Esse será o povo dele, Ele será Deus desse povo, que age conforme o que Ele fala. Se a gente diz que Deus nos governa, mas quando a gente fica entre o nosso sentimento, entre o que a gente acha, entre o que a gente quer e o que Deus deseja, e a gente faz a opção de fazer do jeito que a gente quer, Deus não está governando. Então Ele não é o seu Deus, porque um Deus governa. Aleluia! É isso, meu irmão. Então deixa Deus governar, e Ele é o teu Deus. E se Ele for o teu Deus, querido, se Ele é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Então, meu amado, já caminhando para encerrar essa palavra aqui, né? Lá em João 17:14 está escrito: eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou. Ou seja, o jeito do mundo se opõe ao jeito de Deus. A cultura do mundo, a cultura do reino de Deus se opõe à cultura desse mundo. A cultura do reino de Deus vai contra aquilo que é normal ou habitual no mundo. Então nem tudo que é normal e habitual no mundo serve para você. Guarde isso no teu coração. Porque nós não podemos participar da Santa Ceia vindo de uma vida que a gente participa do jeito do mundo. A gente está tornando o sacrifício de Cristo para nós em vão. Porque Ele morreu para que haja mudança na nossa vida. Então deixe, querido, o Senhor governar. Vida cristã fala o que? De mudança. Uma vez que eu vivo para o Evangelho, eu preciso mudar. Constantemente. Como crente. Eu não posso ser um crente que está na igreja e continua do mesmo jeito de quando eu vim para o Evangelho. Eu aceitei Jesus, e um dia que eu aceitei Jesus, dali por diante eu preciso ter o que? Crescimento, mudança, amadurecimento, como diz 1 Pedro, né? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que através do genuíno leite, que é o que? A palavra, você vá crescendo para quê? Para ser salvo, é o que diz o texto. Então eu preciso crescer, porque isso garante a salvação. Porque se eu estou crescendo, é porque eu estou me alimentando e a palavra está tendo efeito na minha vida. Quando ela tem efeito, eu mudo. Diga aleluia. Amém, amado? Então, seja fiel ao Senhor. Rogo a você, irmão, como diz Paulo, rogo a vocês, permitam
que haja mudança. Pratiquem a palavra do Senhor. Fiquem firmes. Não desanimem. Querido, a Bíblia não mostra para a gente que as coisas vão melhorar, não. A Bíblia não mostra que daqui só um paraíso, não. A Bíblia diz, quando essas coisas começarem a acontecer, olha para cima, a vossa redenção está próxima. Quando fala de volta de Jesus, eu me alegro, aleluia. Primeiro porque eu tenho certeza que eu subirei. Outra coisa é que o que me aguarda jamais subiu ao nosso coração. O que Deus tem para nós é algo, uau, não dá para falar. Oh querido, a eternidade nos aguarda, é algo espetacularmente, maravilhosamente, inigualavelmente insondável. Consegui falar todas as palavras, aleluia. Então, querido, nós estaremos lá na eternidade de uma forma, olha, é como diz o texto, jamais subiu ao coração do homem. Então, não se compara ao que você tem aqui. Você pode ter aqui 5 Ferraris, pode ter 10 Land Rovers, você pode, sabe, ter várias mansões. O que te aguarda na eternidade, que isso daí não dá nem para falar, é muito pobre para comparar. Se você tiver um mundo inteiro, com toda a glória do mundo, não se compara, não é pouco ainda, é miseravelmente pouco para comparar ao que Deus tem preparado para os seus filhos, aqueles que o amam. Então aplauda ao Senhor e se alegre.